Então, bom dia. Vou falar um pouco sobre o conceito de jornalismo na internet. O jornalismo na web, ele também é conhecido como cyberjornalismo ou jornalismo online. Ele pode ser considerado como uma forma de fazer jornalismo através dos meios digitais, e o mais importante deles é a internet. Aí a gente entra na questão, por que a presença do jornalismo na web é tão importante? Bom, no Brasil, a internet é o terceiro meio de comunicação mais utilizado pelos brasileiros, ficando atrás apenas da televisão e do rádio, que ainda são meios muito consolidados na nossa cultura. 51% dos brasileiros não utilizam a internet ainda. Essa pesquisa foi feita em 2015 pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, juntamente com o IBOP, mas esse número de brasileiros que não utilizam a internet tende a baixar muito nos próximos anos. Eu disse que 51% dos brasileiros não utilizam a internet ainda, mas dos que utilizam, a maioria deles utilizam muito, utilizam durante um longo período do dia, chegando a média diária de segunda a sexta de quase 5 horas e aos finais de semana quase 4 horas e meia. E os principais objetivos desses usuários na internet, um dos principais é a busca de informações, que são através de notícias, blogs, etc. E aí que está a resposta da nossa pergunta anterior, por que ela é tão importante? Ela é importante porque a maioria dos usuários hoje buscam a informação. Aqui a gente tem um gráfico dessa pesquisa que 67% utilizam para buscar informação e entretenimento, 38% utiliza para passar o tempo, 24% para estudar e 20% para alguma coisa específica e 16% como companhia. Bom dia, pessoal. Bom, eu vou falar aqui sobre algumas características do jornalismo na web que são muito importantes. A primeira dela que eu citei aí foi a hipertextualização. Isso aqui funciona como se fosse um cálculo que a internet faz. Quando você acessa a internet, não sei se vocês já perceberam, mas de acordo com o que vocês vão clicando, a internet, principalmente os navegadores, eles vão começando a dar para vocês temas que sejam relacionados ao que vocês clicaram anteriormente. Por exemplo, se você está lendo uma matéria sobre educação, de repente ali do lado esquerdo da tela vai aparecer uma matéria sobre o Enem, ou sei lá, sobre um curso de uma faculdade, etc. Então, essa é uma característica do jornalismo da web e que tem funcionado bastante, porque a internet ela tem trabalhado para fazer com que você esteja acomodado ali na hora que você estiver navegando. Isso funciona também dentro dos sites de notícia. Quando você clica ali para ver notícias sobre política, automaticamente ele já dá para você ali mais matérias sobre política. A mesma coisa acontece quando você prefere ler algo sobre, sei lá, cultura, educação, a mesma coisa. Outra característica é a multimídia. Essa característica que é muito importante no webjornalismo. Estou segurando errado? Sim? A multimídia é o poder que a internet dá para a pessoa que está escrevendo ali no site de notícia, nos blogs, de colocar além dos textos, imagens, vídeos, voz. Hoje, por exemplo, você tem transmissão de rádio, de jogos de futebol ao vivo, na internet. Então, essa característica do jornalismo da web também é muito importante. Banco de dados, para mim, é uma das principais, porque vocês podem perceber que o jornal impresso, que é uma mídia tradicional, é feito por edições. Portanto, se você não guardar aquela edição que você comprou, daqui a 10 anos você não vai ter mais acesso. Só que hoje em dia, por exemplo, Folha de São Paulo, Estadão já tem disponibilizado todas as edições deles na internet, no site deles. Só que o webjornalismo, o jornalismo na web, ele faz isso automaticamente. Quando você coloca uma notícia lá, por exemplo, no G1, se você pegar aquele link e guardar, você pode acessar daqui a 10 anos, que aquela matéria vai estar lá do mesmo jeitinho. Então é uma característica muito importante também do jornalismo na web.
Tem também a interação, isso daqui também é extremamente importante. Vou citar um exemplo. Esses dias eu fui passar o meu cartão de débito e não passou, aí eu fui olhar e estava vencido. E aí eu peguei o telefone que fica atrás do cartão e liguei. E passei tipo assim 2, 3 horas para conseguir falar com a pessoa não resolveu. E eu falei, meu Deus, por que eu estou ligando para o banco? Sendo que eu posso muito bem ir lá no Facebook do banco e falar com o pessoal do banco através das mídias sociais, e foi o que eu fiz. Eu falei, mandei uma mensagem, perguntei como que eu fazia para solicitar um novo cartão. E aí eu pensei que eles iam falar, não, você entra no Internet Bank, vai então mesmo. Não, eles pediram os meus dados ali, passa seus dados via inbox. Aí eu vi, o perfil era verificado, estava tudo seguro. Passei os meus dados via inbox e eles falaram, o senhor autoriza a gente a mandar uma nova via e bloquear esse cartão que o senhor tem hoje, que já não serve mais para nada? Eu falei, obviamente. Então, aconteceu, foi muito rápido e eu fiquei muito arrependido de ter perdido 2 horas no telefone para pedir um cartão, sendo que a interação é algo tão importante. E isso não serve só... Oi? Posso falar? É o Itaú. O Itaú, ele... Nem todos fazem isso. Não? Então, quem tem Itaú aqui, eu acho que já teve essa experiência. Bem bacana. Eles resolvem praticamente a maioria das coisas pela internet. E essa interação ela não serve só para banco, gente. Como nós estamos falando de jornalismo, serve também. Outro exemplo que eu quero citar para vocês é quando, por exemplo, sei lá, o UOL coloca uma matéria, tem um erro de gramática. Você desce lá nos comentários, o que tem de gente falando, olha, tem um errinho de gramática em tal lugar. Então, ou seja, essa interação ela é muito importante, né? Porque você consegue, em tempo real, saber o que o seu usuário, o seu leitor está falando para você e consegue dar uma resposta automática para ele. Então, é uma característica muito importante também. As principais funções do web jornalista. Eu coloquei 2 aqui porque são as mais importantes também para não levar muito tempo. A principal que eu acho é exatamente a criação de conteúdo, porque o web jornalista nada mais é do que um criador de conteúdo. Se ele está ali naquela função de trabalhar como um web jornalista, ele tem que criar conteúdo para a web. Então, é uma das principais funções, obviamente, né, porque é a função do cara de fazer matéria, fazer coisas relacionadas ao público da internet, etc. E a interação com o público, que é o exemplo que eu citei agora para vocês, é também uma das funções do web jornalista. Existe hoje, por exemplo, as emissoras, vocês, as meninas aqui que trabalham em emissoras de televisão, sabem que no Facebook hoje, por exemplo, se a pessoa ir lá e perguntar, sei lá, mandar uma mensagem, tal, que horas que vai ser o horário da novela? Sempre vai ter ali uma pessoa hoje, principalmente nos dias de hoje, vai ter ali uma pessoa que vai te responder, vai te mandar uma mensagem e falar, olha, não perca, tal, se você quiser eu te mando aqui os horários completos e tudo. Então, essa interação com o público, que foi o que eu citei anteriormente, também é uma característica muito importante e uma função do web jornalista. Eu coloquei aqui algumas vantagens do jornalismo na web, principalmente para os usuários. Instantaneidade, que é exatamente a rapidez, que é exatamente a forma rápida de se fazer jornalismo. Então hoje, por exemplo, você tem aí uma notícia, um fato que acabou de acontecer, por exemplo, no Congresso Nacional, dentro de instantes ela já vai estar presente aí na internet para quem quiser ler, para quem quiser observar. A objetividade, a agilidade e a eficiência se relacionam, porque aí nós temos a questão das notícias mais objetivas, com palavras-chave, para que as pessoas se interessem em abrir. A agilidade, que eu falo aí também do web jornalista, que é o cara que vai ter que se virar para escrever uma matéria ali rapidinho, com os fatos que foram passados para ele, e já automaticamente colocar ali na internet para que as pessoas possam ver. Junto também se relaciona com a eficiência. E o real time aí foi um termo que eu descobri e li sobre ele, achei muito interessante, que na verdade é a oportunidade que os meios de comunicação que estão na internet hoje, eles aproveitam disso para fazer jornalismo também. Um exemplo é a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela recentemente teve um negócio bem interessante do McDonald's com o Burger King. Eu acho que vocês todos acompanharam essa inquietação deles dois, um fazendo piada com o outro. E aí, a Coca-Cola não, né? Acho que foi o Girafas que colocou. Aí falou nenhum nem outro, vem para girafas, não sei o quê. Então, assim, isso é o real time, é você aproveitar o que está acontecendo, é você aproveitar o contexto para fazer
a sua marca ser vista. E no jornalismo isso também acontece. Você pode ver que, por exemplo, quando você entra na internet, a mesma notícia que um colocou, o outro colocou também, só que um apurou os fatos melhor que o outro. Então, isso é o real time e é um termo muito interessante, eu quero aprender mais sobre ele. Eu coloquei alguns exemplos de jornalismo na web. Sites de notícia, eu coloquei 2 exemplos aqui mais conhecidos, mas todos sabem que existem vários outros. Coloquei o do UOL e o do G1. Os blogs, eu coloquei o Não Salve e o Sensacionalista. São blogs muito interessantes e os dois fazem jornalismo também. As revistas, aqui eu gosto muito de citar porque eu gosto de falar, quando eu chego aqui, sobre a migração que houve, né, de 2000 para cá, quando os leitores dos jornais, das mídias tradicionais, começaram a migrar para a internet em massa. Eles se sentiram na obrigação. Se os meus usuários, se os meus leitores, se os meus compradores estão indo para a internet, por que não eu ir também? Porque eu não estou presente. E a revista, que tem a tradição de ser impressa, hoje você tem ela na internet aí para ver a hora que você quiser. Aqui eu coloquei os aplicativos mobile. Eu coloquei, separei até um dado interessante, mas eu sei o número, é mais ou menos 63% dos usuários da internet acessam a internet pelo celular. E aqui, esses aplicativos são os que eu prefiro, mas existem outros também. O Flipboard. O Flipboard ele é uma revista e ele vai te dar aí a oportunidade de você, assim que você se cadastra, você pode colocar todos os assuntos que te interessam, e aí ele vai puxar para você tudo, vai te dar ali só o que você gosta de ler, e sempre atualizando, é muito bacana. E tem também aqui a Playbanca, que é um aplicativo muito interessante também, só que a Playbanca não cria conteúdo, na verdade ele reprisa, na verdade não reprisa, mas ele pega todos os meios de comunicação que estão na internet, pega o que eles estão colocando e vai colocando dentro do aplicativo, e aí as pessoas podem ler todos os meios de comunicação aqui dentro. Se a pessoa quiser ver, por exemplo, sei lá, o Folha de São Paulo, vai ter aqui, se ela quiser ler G1, as matérias do G1 vão estar aqui, é bem interessante também. Aqui eu vou falar um pouco sobre as mídias sociais. Uma vez eu vi um documentário sobre o The New York Times e eles falam, falando sobre a questão desse declínio tal, do jornal impresso, e eles falam sobre as mídias sociais. E tinha um cara nesse documentário que ele cuidava das mídias digitais do The New York Times. E ele falava, olha, eu não consigo entender como ainda existem amigos meus formados em jornalismo que não fazem jornalismo com as mídias sociais, que não acompanham as mídias sociais. Então as mídias sociais hoje elas são muito importantes para o jornalismo, até mesmo por conta como que eu vou usar? Dessa oportunidade de você colocar uma notícia agora aqui no seu site e já compartilhar ela para todas as suas mídias sociais. Então as mídias sociais são importantes porque muita gente utiliza. Hoje, por exemplo, a rede social mais baixada no Brasil e mais utilizada é o Facebook. Vocês podem perceber que os maiores meios de comunicação estão no Facebook. A segunda mais baixada é o WhatsApp. O WhatsApp ele não é muito utilizado no jornalismo para divulgação, mas para interação ele é. Temos também o Twitter, do passarinho ali. E o Twitter, assim, ele é pouco baixado no Brasil, só que as mídias também já estão nele, G1, UOL, todas esses grandes meios de comunicação, inclusive também os menores, já estão no Twitter, e assim, é uma rede social incrível, porque eu acho que é cultural mesmo, as pessoas precisam aprender mais a usar, porque eu acho o Twitter melhor do que o Facebook, porque ele é mais objetivo. O Facebook você pode postar de tudo, você pode colocar texto sobre a sua vida, você pode colocar vídeo, você pode colocar o que quiser. O Twitter também, só que o Twitter ele é mais objetivo, você não vai passar lá na sua timeline do Twitter e vai ter lá um textão gigante para você ler, então ele é mais objetivo. Se você se interessar pelo título, você abre, lê a matéria. As outras redes sociais, por exemplo, o YouTube, que é uma rede social muito utilizada no Brasil hoje, é também utilizado para fazer jornalismo, só que não tanto quanto o Facebook e o Twitter, porque esses dois são mais ágeis. Mas o YouTube, hoje, ele oferece uma opção de você fazer transmissão ao vivo. Então já existem meios de comunicação que botam uma câmera, montam um cenário e faz uma transmissão ao vivo ali, divulga no Twitter, Facebook, e as pessoas vão assistir lá no YouTube as notícias daquele meio de comunicação, as notícias do dia. Aí eu coloquei aqui 2 prints, de posts do G1 e do UOL.
Aqui eu coloquei também o Twitter, porque o Twitter, quando você entra na página principal, já tem uma abazinha lá chamada notícias, então a pessoa já, em destaque também é notícia, mas tem essa notícias aqui que ela já vem o sumo mesmo de tudo que está acontecendo, e aí você não precisa nem logar, você daqui de fora você já consegue acessar e ela já coloca ali quem foi que postou, o usuário, ele foi Esporte Interativa, que foi o Jornal Globo. Aqui eu vou falar um pouco qual a especialização necessária hoje por exemplo, se formou em jornalismo, quer ser web jornalista. Na verdade, não existe hoje uma especialização específica para você se transformar em um web jornalista, não tem. Existem especializações para que você possa fazer, sei lá, cultura digital, sei lá, vai aprender como trabalhar com o Facebook, interação, mas são cursos. Não existe uma especialização que fala, olha, você vai ser um web jornalista. Eu acho que isso aqui vem mais da prática, e o professor está aqui, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que é mais você conseguir uma experiência, conseguir uma oportunidade de estagiar, e aí você começar a ter esse contato, você vai se transformar em um profissional. Lógico que a tendência é que comece a ser realizado cursos de especialização, pós-graduação nessa área, porque é uma área que está crescendo muito, só que, no entanto, no momento ainda não existe. Bom, essa aqui foi a minha parte, foi só para apresentar uns dados para vocês e falar, minha parte é do Iago, falar um pouco sobre o que é o web jornalismo e por que ele deve estar presente, por que o jornalismo deve estar presente na internet.